Queria saber o que o qualifica para ocupar a posição que o senhor pleiteia, ao qual o senhor vai se candidatar da presidência da República. Eu sou honesto e eu sou mais inteligente e eu sou um líder melhor. Um presidente da República é, acima de tudo, um líder. Ele tem que liderar as forças políticas do Brasil, ter um ideal de Brasil, um ponto de, olha, eu quero chegar no ponto A, ao ponto B, e conduzir com força e com resiliência moral o país a isso. Por isso que você não precisa de uma experiência administrativa específica como prefeito ou governador. Veja, Jânio Quadros foi prefeito, governador, concorreu a presidente e tomou, na verdade ele abdicou, né, caiu. Collor foi governador de Alagoas e caiu. Dilma tinha uma experiência burocrática enorme e caiu. Isso não quer dizer nada, foram maus presidentes. Assim como nós temos experiências em outros lugares do mundo de figuras que saíram direto, por exemplo, da iniciativa privada e assumiram posições de governo e estão fazendo gestões ambiciosas e importantes. O caso do Milei é um que a gente pode trazer. O próprio presidente americano, por mais que eu tenha críticas a ele está no segundo mandato dele e ele nunca teve um mandato anterior. A questão toda é ser líder. Eu sou líder de um bloco político que se negou a ser bolsonarista, que se negou a ser petista, que combateu a corrupção ao longo dos últimos anos. Eu lidero esse bloco, eu sou reconhecido como líder desse bloco, sou reconhecido como principal liderança disso. Isso mais do que me qualifica a ser uma liderança que seja presidente da República. Porque o líder aponta o caminho, e ele aponta o caminho e se cerca das pessoas certas. É o que eu faço há 12 anos. Anitta. Pré-candidato, eu tenho uma pergunta com relação também, agora seguindo entre os presidenciáveis, com relação ao Romeu Zema, porque ele também tem ali uma postura combativa com relação ao petismo e ao bolsonarismo, também é um liberal. Como senhor, eu queria saber qual a sua posição com relação a ele, considerando, é claro, que você já ultrapassou nas pesquisas, mas acredito que parte do eleitorado ainda esteja aí na dúvida entre você e ao Romeu Zema. E uma segunda pergunta, eu vou aproveitar também para perguntar, pré-candidato, o que você sente quando um eleitor bolsonarista diz que você é de esquerda? Vou começar pelo final, eu acho engraçado só, né? Acho que os eleitores que dizem isso, em geral são eleitores mais velhos do bolsonarismo, eles acham que você ser de direita, ou você ser conservador, ou você amar o Brasil é gostar do Bolsonaro. É uma coisa muito simplória, né? E depois essas pessoas querem criticar até o eleitor do Lula, que apenas ama o Lula. Eu acho que é uma discussão inútil com essas pessoas, porque são pessoas que já estão fanatizadas. Elas são um percentual pequeno do eleitor, não dá nem 10% do próprio eleitorado geral. Com relação ao Zema, eu não tenho muita opinião a dar para o Zema. Eu acho que o Zema está muito desaparecido no processo eleitoral. Ele tentou ter opiniões mais duras sobre o Flávio Bolsonaro, aí ele apanhou dos próprios membros do partido. E aí eu volto para a pergunta anterior que tinha sido colocada, uma boa pergunta, sobre ser líder. O Zema não é líder nem do próprio partido político dele. O Caiado não é líder nem do próprio partido político dele. O Zema apanhou por ter uma posição anti-Flávio no Novo. O Caiado é do grupo político do Kassab, que no fundo vai querer se aliar ao Lula em algum momento na eleição. O Flávio Bolsonaro toma bronca até da esposa dele. Os únicos líderes que vão disputar a eleição sou eu e o Lula. Por isso que eu e o Lula temos que ir ao segundo turno e eu vou derrotar o Lula lá. Candidato, só dando sequência à pergunta da Anitta, como é que o senhor se define no espectro político partidário, também suas visões de mundo na área de costumes e também econômica? Eu sou uma pessoa, do ponto de vista econômico, muito pragmático. O que funcionou em outros lugares do mundo eu vou adotar. Então, boa parte das medidas adotadas pela Coreia do Sul, pela China, pelos Estados Unidos da América, países europeus, até alguns países africanos, como Botsuana, que eu considero viáveis para desenvolver o Brasil, nós vamos adotar. Faz parte do programa do nosso livro amarelo. Historicamente, as pessoas nos definem como direita, mas eu volto a colocar, nós somos um grupo muito pragmático e nós não adotaremos políticas lacradoras sob nenhum termo. Eu acho que o Brasil tem problemas concretos, então quando as pessoas querem discutir educação, o pronome disso, o woke, olha, o que eu vou defender é as crianças não estão sendo alfabetizadas na escola, vamos ter um programa muito forte de alfabetização, não vou ficar perdendo meu tempo discutindo essas questões ideológicas que, infelizmente, a esquerda fica tentando trazer para a sala de aula. Renan, o que você pensa em termos de política externa? O que for bom para o Brasil? Não vou ter alinhamento automático com nenhuma nação, vou fazer o que funcione e que seja bom para o Brasil. Nesse sentido, eu sou um nacionalista e sou uma pessoa muito otimista sobre o nosso futuro. Mas volto a colocar, não dá para ficar preso em caixinha. Eu vou trazer o que funciona. Se funcionou na China e cabe nos nossos princípios, vai funcionar no Brasil. Se funcionar nos Estados Unidos e cabe nos nossos princípios, vai funcionar no Brasil. Mas o senhor não está sendo muito genérico? O senhor consegue ser mais específico? Quando o senhor fala programas bem-sucedidos adotados na China, nos Estados Unidos, na África, isso é muito amplo, né? Por exemplo, na economia, a gente tem uma trajetória explosiva da dívida pública, aumentou 10 pontos percentuais nesse governo. Onde é que o senhor vai cortar?
Eu sou mais específico nesses temas. Na verdade, se você me der tempo de entrevista, eu sei que é curto tempo, mas eu posso entrar proposta a proposta sobre todas elas. Na parte da dívida e na parte fiscal. Eu já tenho uma PEC protocolada para resolver a questão fiscal na área da despesa. E onde nós vamos cortar despesa? Nós vamos fazer uma nova reforma da Previdência, nós vamos desindexar tanto a aposentadoria quanto o BPC do aumento do salário mínimo, vamos fazer reajuste com base na inflação, nós vamos desvincular gastos da saúde e educação, que hoje estão muito presos, e eles estão distorcendo os nossos gastos, fazendo que a economia brasileira pague muitos juros. Nós vamos mexer demais nas renúncias fiscais de empresas beneficiárias, ou seja, naquelas pessoas que ficam multibilionárias com o governo deixando de cobrar impostos delas. Também vamos tratar dos benefícios e dos super salários do alto funcionalismo. Isso é uma reforma na casa dos 3,3 trilhões. Então, se você quiser que eu seja bem específico, eu entro em detalhe em tudo. Quando eu falo da China, eu falo, por exemplo, da política industrial chinesa. Quando eu falo da Coreia do Sul, eu falo da política da formação dos blocos econômicos comerciais e industriais que a Coreia do Sul fez nos anos 60 e 70. Se quiser falar, por exemplo, do modelo chinês de administração de províncias e cidades, eu quero trazer isso através da nossa lei de responsabilidade gerencial. O Japão também tem um bom modelo de administração de cidades, que nós também traremos através da nossa lei de responsabilidade gerencial. Os Estados Unidos têm uma política de controle de gastos, controle fiscal e transparência muito clássico, por parte da premissa liberal de Estado que eles têm. Então, também posso falar que isso é inspirado também nos Estados Unidos da América. A Itália tem um bom modelo de fusão de cidades. Nós traremos um modelo também inspirado no que a Itália faz. Então, eu posso entrar no detalhe sobre absolutamente qualquer tema, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e as soluções que eu trago para o Brasil, elas são muito concretas e inspiradas sempre em casos que funcionaram. Tá certo, candidato. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta do Yander Porcela. Pré-candidato, eu queria entender melhor a escolha do seu vice. Eu sei que o senhor já falou bastante sobre isso, né? É um nome que vem ali da área militar, da área da segurança. Eu queria entender se a escolha dele é uma forma de deixar a sua pré-candidatura um pouco mais institucionalizada, digamos assim, trazendo alguém que vem de uma instituição que é bastante respeitada como as Forças Armadas. E também queria saber se o senhor espera que esse candidato a vice traga mais votos ou se os votos que ele poderia trazer o senhor já tem e o papel dele na campanha será outro. Olha, ele já fazia parte do hall de pessoas filiadas ao Partido Missão, que eu já tinha como, ok, essa pessoa pode ser um vice. Quando eu fiz a minha turnê pelo Rio Grande do Sul, coisa de 20 dias atrás, nós fizemos alguns eventos juntos e eu percebi que era uma pessoa que eu conseguiria trabalhar bem junto, uma pessoa leal, dedicada, uma pessoa que faz parte da Brigada Militar lá do Rio Grande do Sul, tem histórias heróicas de enfrentamento ao crime e de disposição de colocar a vida dele à disposição de maneira, eu volto a colocar aqui, de maneira muito desprendida, de maneira heróica. E eu gostei disso, e nós participamos de um evento junto, ele fez uma homenagem a mim que me emocionou, eu falei, eu acho que é ele. Certas coisas, elas acontecem de maneira mais natural e menos premeditada. Faz parte um pouco da nossa natureza, que vem do movimento político, ativista. Eu acho que bateu não só a cabeça, mas bateu o coração. Foi uma relação muito legal que nós tivemos juntos. Eu acho que ele também agrega, do ponto de vista imagético, um elemento de experiência, um elemento institucional que você colocou de maneira muito inteligente, porque eu falo muito em segurança pública, mas eu não sou parte das forças de segurança, eu sou uma liderança, eu aponto um caminho, mas ter pessoas que têm mestria nesse tema, isso sempre ajuda. Então eu acho que ele complementa muito a minha imagem, acho que vira uma boa dupla. Fala pessoal, o canal é novo, então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever. Até a próxima.